Olá, tudo bem com vocês? Sou o professor Sandro Valérios e bem-vindo ao Na Lata Tutorial. E hoje nós vamos falar sobre ele mesmo, o DEC, uma nova estrutura de dados que a gente vai trabalhar. Se você já acompanhou os outros vídeos, a gente já falou, né, esse é o terceiro vídeo da série Estrutura de Dados, linguagem Python. A gente já falou sobre a pilha, já falamos sobre fila e agora vamos trabalhar sobre a estrutura DEC, aplicando os conceitos dessa estrutura de dados usando a linguagem Python. Lembrando que a linguagem Python não possui ponteiros, então a gente está usando a orientação objeto para simular essa estrutura, ok? Para a gente poder entender o DEC, a gente tem que lembrar um pouquinho de outras estruturas, tá? É rapidinho, pilha. Os dados são empilhados, dados, informações, rotinas, seja lá o que for, são empilhados. E a característica é o último que entrou para a pilha é o primeiro que sai, tá? Last in, first out. A fila, ela já se acumula e o primeiro elemento que entrou na fila é o primeiro elemento que vai sair. First in, first out. O DEC é como se fosse uma fusão dessas duas estruturas. Os elementos, eles podem se expandir tanto por um lado quanto pelo outro, sempre pelas extremidades. Então, do lado esquerdo eu posso incluir uma informação nova, ou eu posso do lado esquerdo excluir uma informação nova. Do lado direito eu posso excluir uma informação nova, ou eu posso alimentar dados e novos dados aqui também pelo lado direito. Então, para a gente poder trabalhar essa estrutura, a gente utiliza dois objetos que nós montamos. O primeiro deles é o DEC, que possui o atributo size, que é o tamanho, né, desse DEC. A gente tem o left, que aponta para o extremo esquerdo da nossa estrutura, e temos o right, que aponta para o extremo direito da nossa estrutura. Outro objeto que a gente utiliza é justamente cada uma desses balõezinhos aqui embaixo, né, que são os nós. Por isso que ele é chamado de node, e ele possui os seguintes atributos: o data, que é o dado que a gente encontra em cada nó, a gente está mostrando aqui o dado só para uma referência, ok? Mas, na verdade, na estrutura, isso aqui são registros de memória, isso aqui. Previous, para cada elemento que a gente tem aqui, a gente tem um elemento anterior e next, um elemento posterior. Se a gente fosse pegar essa estrutura e tentar enxergar, vamos imaginar a partir aqui o DEC, né? Como ficaria o DEC aqui? Ele seria, o size dele seria 6, porque nós temos 6 estruturas Node montadas aqui, encadeadas na estrutura DEC. O left aponta para a extrema esquerda, que é o 5, e o right para a extrema direita, que é o 55, tá bom? Estamos mostrando o valor aqui, 5 e 55, só para a gente saber que é essa ligação. Ele aponta para esse registro e esse aqui aponta para esse registro, mas não para o número, tá? Se você perguntar quem é o left, né, do DEC criado, ele não vai mostrar o número 5 aqui, ele vai mostrar um registro de memória que a gente não vai nem entender o que é, tá bom? O interessante é que ele aponta para esse dado, que é um node, e aí ele tem um data. Se a gente perguntar o data, aí sim ele vai mostrar o número 5 mesmo. O previous aponta para o anterior, que nesse caso é vazio, não aponta para ninguém, porque não tem ninguém antes do 5. E o next dele aponta para o 30. Assim seria também essa estrutura, vamos pular aqui só para você ver uma por uma, a gente vai ficar louco aqui, né? Vamos lá, o 25, por exemplo, essa estrutura node aqui, ele tem um data que vale 25 e ele tem um previous. O previous dele aponta para este node aqui, onde está o 15, e o next aponta para o próximo, aqui onde tem o 46, ok? Para isso tudo funcionar, a gente precisa de comandos da estrutura DEC, que já são conhecidos de vocês, tá? A gente tem aqui o push, o pop e o top. O push para incluir novos elementos, o pop para eliminar um elemento e o top que mostra quem é que está aparecendo aí no extremo, né? O top ou pick para a gente dar uma espiadinha. Mas, quando a gente fala o push, na extrema esquerda, no left, ou na extrema direita, right, eu posso fazer os dois. Por isso, tanto push, quanto pop, quanto top, eles precisam funcionar com uma instrução, tanto para a esquerda quanto para a direita. E aí a gente tem o empty e o size, que é esses dois aí, eles já vão mostrar para a gente mesmo, né, o tamanho, aqui no caso vai ser 6 aqui, o size, e o empty, que vai ser false, nesse caso aqui, porque existem elementos. Se ele fosse 0 aqui, aí o empty retornaria true, tá joia? Agora o que a gente precisa fazer é ir para a programação. Vamos programar isso aqui em Python agora, tá bom? Quero convidar você para vir aqui para a telinha do Python. Passou uma buzina aqui agora. Aqui na telinha do Python. Vamos lá, dá um zoom aqui para ficar legal. Vamos criar aqui um new Python file. Essa é a estrutura de dados DEC. Ele criou aqui o DEC.py, tá aqui já.
Primeira classe que nós vamos criar aqui, então, né? O primeiro objeto nosso vai ser o Node. O primeiro método que a gente vai fazer aqui é o método construtor, que recebe um data. A gente precisa dessa informação para alimentar, né? Ele mesmo aqui no caso, o data vai ser igual ao data que eu recebi. Nós temos mais duas informações aqui. O Node meu tem o previous e o next. Então vamos lá então, self previous, que vai ser igual a known, e o self next, que vai ser igual a known. Essa é a classe Node, o nó. E agora vamos criar a classe deck, do nosso deck. Vamos fazer o método construtor primeiro. Então aqui a gente não precisa mais de um data, nesse aqui, o data está lá no nó. Fazer então o left, que vai receber known, self right, começa valendo nada também. E o size, que eu já vou criar com... A gente coloca aqui, né, o underline para o programador saber que esse é um atributo interno, para ele não mexer muito nisso aqui. E aí eu já vou fazer aqui já as instruções simples nossas, né? Aqui então sobrecarga de operador para o len. Se você não sabe o que eu estou fazendo aqui, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, tá joia? Na verdade, o método sobrecarga de operador, a única coisa que ele faz é usar um operador que a gente já tem, que é o len, que já retorna tamanho de estruturas sequenciais, e a gente usa ele para fazer retornar o tamanho da minha estrutura deck aqui. O que vai acontecer? Quando você rodar esse len, em vez dele procurar o len do programa Python para retornar o tamanho de uma estrutura sequencial, se ele for um objeto deck, ele vai antes vir aqui no objeto deck e fazer a instrução len que eu estou colocando aqui. Por isso que chama sobrecarga, tá? Ou seja, eu estou repetindo um comando que já existe, mas para um objeto meu. E aí ele vai se comportar dessa forma. E aí ele vai retornar o tamanho. E aí eu já faço aqui também, esses numerozinhos que aparecem aqui é a minha câmera, tá? Que eu estou trocando, de vez em quando aparece aqui a troca de câmera. Eu já vou fazer o empty também. O que o empty faz? Ele retorna, return, o len de self igual a 0. Porque ele é vazio, se ele for vazio, ele vai retornar true. Então é só checar o tamanho aqui. Se for 0, pronto, é true. E aqui a gente já faz aqui a representação. Vai ser meio cabulosa aqui, mas acompanha. Não perde o foco aqui que você vai conseguir. Vamos retornar deck vazio. If self.empty, se for vazio, return deck vazio. Show. Vamos criar aqui um ponteiro e vamos armazenar aqui o self left, ou seja, o que eu quero ver? Eu quero armazenar aqui o primeiro elemento da minha esquerda, aqui, primeiro objeto na minha esquerda, ok? E assim como nós fizemos nos outros casos, o que a gente vai fazer? A gente vai... Deixa eu retornar aqui uma string, tá? Vamos começar a fazer o seguinte, ó, eu vou informar left aqui, fazer uma gracinha aqui, tá bom? Ela começa valendo isso. Nas outras, quando a gente começou valendo nada, assim a gente começa a left, a gente monta a estrutura agora, desenhando ela na tela já de left a right, tá bom? Então ela vai começar como left aqui, e o while enquanto meu ponteiro tiver valor, enquanto ele valer alguma coisa, lembrando que o Python, esse método pythonico aqui é bem legal, ou seja, né, enquanto você tem um valor, você testa qualquer variável, tá? Você criou a variável, se ela valer nada, ela vai retornar false, se você quiser um teste lógico nela. Se ela tiver algum valor, e você fizer um teste lógico, ela vai retornar true, tá bom? Então, por isso que a gente pode pegar aqui o while e fazer o while de P. Quem que é o P? É o first. Se o first for vazio, então ele sai do laço. É simples assim. While P. O que a gente vai fazer se a gente entrar aqui? Eu vou pegar a minha string e vou concatenar nela o str do meu p.data. E aí, p passa a ser o p.next, que eu fiz aqui, ó. Estava apontando para cá o meu left, tá? Então, eu peguei o ponto data dele, ponto data, então quando está apontando aqui, inclusive, acho que foi esse o exemplo que estava aqui nesse slide mesmo, né? Ó, olha lá, o primeiro, tá? Olha lá, ele tem um next, tá vendo? Então, quando está aqui, ó, o left aponta para ele,
E aí, quando você pega o left, eu peguei esse left, joguei numa variável qualquer, esse left, ele possui um data, um previous e um next. Então, o data dele é o 5, ele vai escrever o 5. E aí eu pergunto quem é o next dele. E aí ele vai apontar para esse cara aqui. Só que eu peguei ele, ou seja, a própria variável tinha um next, eu fiz ela receber o next dela mesmo, tá bom? Então é bem simplão, a gente faz isso sempre em programação. X é igual a x mais 1 e por aí vai. P é igual a P next. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um if P. Por que isso aqui? Porque eu quero finalizar. Se o P não existe mais, eu quero criar um instrumento divisor. Então eu vou fazer então que a minha string aqui, ela vai concatenar, vou colocar o pipe, acumula o valor, pega o próximo. É o último? Não, então põe um divisor. Acumula valor, pega o próximo. É o último? Não, então coloca um divisor. Acumula valor e pega o próximo. É o último? É. Não coloca divisor. E saiu do laço. E agora eu vou colocar um finalizador. O S mais igual, vou dar um espacinho aqui, colocar aqui essas setinhas e right. E por fim, return S. Retorna o S, então, que a gente está montando aqui. Tá joia? Agora falta os internos, que é alimentar, né? Alimentar o deck. Então, a gente vai começar pelo push, a gente tem que fazer o lado, left. Quando eu quiser fazer, então, uma inclusão do lado esquerdo. Então, eu vou pegar um elemento aqui que está sendo fornecido pelo usuário. Vamos criar, então, um node é igual a node de elemento. O elemento que foi passado, olha lá. O node vai criar, então, vai ter um data, que é o valor, que está aqui, o elemento. Ele vai ter um previous, que é known, e um next, que é known. Como eu estou alinhando, eu estou jogando do lado esquerdo, left, então eu preciso testar o lado esquerdo. If self ponto left is known, ou seja, eu não tenho nenhum valor do lado esquerdo. Querido, se eu não tenho nenhum valor do lado esquerdo aqui, ó, isso aqui está vazio, isso aqui também está vazio, então. Se eu tiver algum valor aqui, tiver só o 5, o left aponta para ele e o right também. Os dois são iguais, tá bom? Então tem que ter valor. Então o que eu vou fazer aqui? Se o left is known, né? Eu poderia também testar também empty aqui, se fosse o caso, tal. O que a gente vai fazer? Vai fazer, então, o self left. Vai apontar para node, ok? E o self right também, garoto, também aponta para ele, tá aí. Agora, caso contrário, ou seja, o left não era vazio, jogando aqui à direita, por exemplo, tinha o 30 aqui. Então, eu vou acrescentar o 5 aqui. No lugar do 30, assim, apontava para o 30, agora o left vai apontar para o 5, porque eu estou aumentando para o lado esquerdo, certo? Então, eu vou tratar aqui de outra maneira agora. Vamos lá. Isso aconteceu, então, o self. O meu lado esquerdo, tá? A minha extrema esquerda tem um valor previous. Tem aqui, o left aponta para cá, esse data, tá? Esse aqui o data é 30, tá bom? Eu tenho um valor previous desse aqui. Então, quem que é esse previous? Ele vai apontar para esse cara que eu estou criando aqui agora. Ele vai ser igual ao node. Tá bom? Eu alimentei o lado esquerdo dele. E o node.next, esse cara que eu estou jogando, ele vai ser igual ao self left. Então, esse cara que eu estou criando aqui, ó, ele vai apontar para o self next. Ele vai apontar para esse cara aqui, ele vai apontar para o 30. E o self left vai apontar para o node. Então, a esquerda desse cara aqui vai apontar para ele aqui. Ok, fizemos a inclusão do lado esquerdo, só falta agora corrigir o tamanho, né? Size mais igual a 1. Aumentamos 1. Vamos fazer agora o def push right, que ele recebe ele mesmo e um elemento que foi informado pelo usuário. Vamos criar um node, que é um objeto do tipo node, e ele recebe um elemento que foi informado pelo usuário aqui em cima. Ele recebeu aqui, estamos repassando ele aqui. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, mas do lado contrário agora. If self.right, meu lado direito, is known, está vazio. Rapaz do céu, não tem nada do lado direito, então eu não tenho ninguém nem do lado direito, nem do lado esquerdo. Então é fácil, é só a gente apontar então self right para o node que a gente criou e o self left para o node que a gente criou. Caso contrário, então tem o valor. Então, o node previous é igual a self right, ok? Então, olha só,
Estou criando lá do lado direito aqui, estou jogando para cá, tá bom? Vamos supor que era o 46 aqui, então o data é o 46. Então eu estou criando um node aqui, o node tem um previous, que é o anterior, e o anterior é esse cara aqui, é o 46, é isso que a gente está dizendo. O self, right, já o next da minha extrema direita passou a ser o node agora. Eu tinha um right aqui, né? Right. Quem era esse right? Era o 46. Ele tem um next, passou a ser o node também. E o self right passou a apontar para o node, tá? Self size mais igual a 1. Ok, vamos testar agora. From, estrutura de dados deck, import deck. E aí o deck vai ser, eu vou criar então um objeto do tipo deck com o nome de deck em português. Olha lá, se eu pedir para escrever, deck vazio. Se eu perguntar deck empty, true. Se eu perguntar o land deck, vazio, tá bom? Vamos fazer o push agora, então, deck.push left, tanto faz aqui, tá? É o primeiro, colocar o número 5 aqui, pedir para ver deck, então tá lá, ó. Do meu lado esquerdo e o meu extremo direito é o mesmo, é o 5. Mas vamos fazer mais um push left, tá bom? Vamos colocar aqui o número 4. Então vamos lá, deck, tá lá, 4 e 5. Agora eu vou colocar do lado direito, tá? Push right. Vamos colocar o número 6. E deck, tá lá, 4, 5, 6. Vou colocar mais um right aqui, vou colocar 50 e mais um left, vou colocar menos 50, tá bom? Deck, tá aí então, menos 50, 4, 5, 6, 50 e tal. Ficou aí, de esquerda para direita, esse é o nosso deck. Agora, vamos fazer aí o pick ou top, para a gente visualizar. Bom, agora a gente vai fazer o top ou pick, né? Vamos chamar de pick, porque foi assim que a gente chamou em fila e pilha. E vamos fazer o pop também para fazer a exclusão. Então, vamos lá, então. Do mesmo jeito, a gente vai fazer esquerda e de direita. Então, vamos fazer aqui a exclusão. Pop. Vamos lá. Pop left. Vou começar pela esquerda primeiro. If self empty, return deck vazio. Pronto, já matou. Se tiver vazio, tá vazio, não tem que mostrar nada, tá bom? Já retorna aqui. Mas se não tiver, a gente continua programando aqui, ó. Vamos guardar elemento, vai ser igual a self left data, tá bom? Ó, vamos lembrar aqui? Então aqui a gente tem o left, certo? Ele aponta para o extremo esquerdo. Então a gente vai pegar esse data do left e vamos armazenar numa variável para a gente mostrar para o usuário. Agora o que a gente vai fazer é só desamarrar self left, então, que antes apontava para o último elemento, agora vai apontar para o next do último elemento. Self left, next. E agora o self left previous, que antes apontava para o 5. Agora ele vai ficar known, eu tenho que zerar ele. Previous, go known. O que mais que falta a gente corrigir? O self size menos igual a 1. E a gente retorna daí, return, o elemento que a gente guardou aqui em cima. Ó. Ele aqui, ó. Tá bom? Então, só, armazenamos quem é o atual left. Fizemos o atual left apontar para o next do left atual. E aí pegamos o previous desse novo left agora, porque ele foi substituído, e dissemos que ela é known. Então, esse primeiro objeto aqui, node, ele ficou perdido. Então, antes apontava para cá e esse para cá. Aí a gente simplesmente veio aqui e fez isso aqui, ó. A gente simplesmente desamarrou. Agora, esse aqui vai apontar para esse, tá bom? E esse que antes apontava para cá, agora não aponta para ninguém. Esse cara vai ficar perdido, vai ficar, então, Starman, vai ficar perdido no espaço. Isso, então, se for esquerda, tá? Vamos fazer agora o def pop right do outro lado. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Se empty, já retorna vazio. Vamos armazenar o elemento.
Na verdade, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, a diferença é que muda o lado só. Vou até copiar aqui a instrução toda, tá bom? Não tem problema copiar e colar, tá? Desde que você faça a devida correção. Aqui é left, então a gente vai pegando agora o dado da direita, tá bom? E o self right agora, ele vai apontar para o right previous, porque agora eu estou de lá para cá. Right previous. E aqui agora o self right next é quem fica vazio. Next fica vazio e diminui aqui tá 1 do elemento. Vamos dar só uma olhadinha aqui, ó. Vamos lá, então eu estou tentando apagar o lado direito, tá? Apagar esse camarada aqui, ó. Meu right aponta para ele aqui. Então, o que eu vou fazer? Ele vai parar de apontar para esse cara, vai apontar para esse aqui. Essa é a primeira coisa que a gente vai mudar, tá bom? Então, vai perder essa conexão aqui, tá joia? Esse cara aqui, ó, esse camarada aqui, o 46 aqui, ele tem o data, que é 46, o previous dele aponta para o 25, e o next dele apontava para o 55. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai matar essa amarra aqui, ó. Então, o next dele é 0 agora, tá bom? Então, olha lá, o right aponta agora para o previous desse camarada aqui. Peguei o previous, que era esse cara aqui, joguei aqui no right. O right next ficou vazio. E só, pronto. Aí, esse elemento aqui, ele vai ficar perdido no espaço. Ele vai continuar existindo, mas ninguém aponta para ele. Ele ficou perdido, você não tem mais acesso a ele. Que confusão ficou essa tela. O importante é que funcione. E agora eu vou aproveitar, que aqui já está praticamente pronto, gente, para fazer o pick. Ó. Pick right. A única diferença é que eu vou colocar o return aqui. Só. E aqui o pick left. Pronto, tá feito, olha lá. Enxergo o meu lado esquerdo, enxergo o meu lado direito, tá bom? Com isso a gente já pode testar. Vamos lá, então. From, estrutura de dados deck, import, deck. E o deck vai ser igual ao deck. Então, olha lá, vamos criar um objeto do tipo deck com o nome de deck, len de deck, vazio. Deck.empty. Para checar de novo, vazio mesmo, true. E pedir para escrever deck vazio. Bom, deck push. Vamos tentar fazer o pop, para ver se vai. O deck está vazio. Pop do left, mas o pop do right? O deck está vazio. Fazer o pick. Deck.pick. Pick left, deck vazio. Pick right, vazio. Uma coisa que você precisa lembrar é sempre fazer os testes todos. Parece um absurdo. Por que eu estou fazendo um teste desse tipo aqui? Porque a gente precisa testar todas as possibilidades sempre. Ou seja, para cada condição, para cada condicional que você tem dentro de um programa, são 2 testes que você precisa fazer. O verdadeiro e o falso. É sempre assim, tá bom? Então, você tem que fazer esses testes, porque faz parte do controle de qualidade. Você precisa testar seus programas. Senão, você programa, quando está em produção, quem vai encontrar o seu erro vai ser o cliente. E aí, cara, dá problema, viu? Agora vamos fazer o push, né? O push, lado esquerdo, direito, é o primeiro, então tanto faz. Tá aqui. E o deck, vamos ver? Tá lá. A gente já sabe que o push funciona, né? Então, vamos criar aqui à toa, aqui, ó, vários. Vamos fazer do push right também, olha lá, vamos colocar o 8, 9 e o 10. E agora vamos ver o deck, como é que ficou. Olha lá, tá vendo? Então tem o 2, o 1, o 4, o 5, o 8, o 9 e o 10, tá joia? Len do deck, tamanho do deck, 7. O deck é vazio? Empty. False. Tem informação, então ele não é vazio, ok? Tá aqui o deck. Vamos agora fazer pick, para a gente enxergar o lado, o extremo direito é o 10. E o extremo esquerdo é 2. Então tá aqui, ó, o 10 e o 2. Agora vamos fazer o pop. Deck, pop, left. Então vamos apagar o 2. Fazer o left de novo, apagar o 1. Vamos fazer agora o right. Tem que apagar o 10. De novo o right, tem que apagar o 9. Vamos ver o deck.
Olha lá, agora só tem o 4, 5, 8. Vamos ver como é que era aqui. Olha, 2, 1, ficou o 4, 5, 8. Ó, paguei o 9 e o 10, paguei o 2 e o 1 aqui. Vamos ver se ele corrigiu o size, né? Len de deck. Olha lá, só tem 3 elementos, ok. Vamos ver se o pick está funcionando mesmo. Pick right, do lado direito. 8. Pick left. É o 4. E tá aí, então. Ok, achei um erro aqui, então. É bem fácil, tá? É o que aconteceu. É que quando é o último elemento, a gente tem que fazer um outro tratamento, tá? Eu guardei aqui quem é o elemento e eu vou fazer o seguinte, vou checar. Len de self, se for maior que 1, aí a gente faz isso aqui, tá? Maior que 1. Se não, else, porque se não for maior que 1, é 1. E aí, meu caro, é só você pegar o self right, o right e o left e zerar. É só isso, colocar none aqui. Que aí você desamarrou de tudo. Tipo, ele estava um último elemento aqui, ó. Apontava para o 25 aqui. O left era o 25 e o right era o 25. Então, se só tem um, simplesmente zera e acabou. E o size também vai zerar. Tá lá, right vai ser none. E o self left também. Ele já estava apontando para o mesmo já, né? Então, e aqui, ó, mesma coisa quando a gente vai fazendo left aqui, ó. A gente pesquisa, então, pergunta, né? Se len, se o tamanho, meu size, maior que 1, a gente faz a parada aqui. Caso contrário, a gente repete aqui essa instrução aqui, ó. Tá bom? Right e left. Agora sim. Então, from, estrutura de dados deck, import deck. E o meu deck, em português, é um objeto que eu estou criando do tipo deck, que é a minha classe. Tá aí. Agora, vamos pegar o deck para ver. Tá vazio. Deck push, vamos acrescentar a informação de novo. Vamos colocar a esquerda aqui 4, 3. E a direita, vou colocar os númerozinhos assim só para a gente... Opa, tem que colocar valor, né? 6 e 7. Deck, vamos ver? Tá lá, 3, 4, 5, 6, 7. Agora vamos fazer então o deck, vamos ver o len do deck. Olha lá, tem 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 elementos. Deck pop right. Vamos lá, vai eliminar o 7. Right, vai eliminar o 6. Right, vai eliminar o 5. Agora só tem o 3 e o 4, tá? Olha lá, deck 3 e 4. Land deck, tá aí, o 2. Vamos fazer então um deck pop left. Ele vai apagar o 3. E agora, o left e o right é o 4. É um só, eu só tenho um elemento. Então a única coisa que eu tenho que fazer é isso aqui, ó, apagar. Simplesmente dar uma zerada aqui, tá bom? O len, olha lá, o len de deck é 1. Então eu vou fazer então o pop left primeiro. Vamos ver? Ele vai apagar o 4 e vai zerar. Vamos ver? Deck, deck vazio. Len de deck, 0. Vou fazer um push para a gente fazer o teste agora do outro lado, né? Olha lá, push, vou colocar 5. Vamos ver o deck, olha lá, tem o 5. O left e o right aponta para o 5, tá? Então agora vamos fazer o pop pelo deck, o len, vamos ver o len de novo, só para, olha lá, tem 1. Fazer então deck pop, para excluir. Agora a gente vai fazer o right, a gente fez o left aqui em cima, né? Vamos fazer o right e ver se está funcionando também. Vai pagar o 5. Pagou o 5, deck, vamos ver? Vazio, deck len de deck, 0, deck empty, true. Aí, tá vazio mesmo. E com isso, a gente matou aqui a estrutura deck.
Ô, pequeno Padawan, espero que você tenha gostado aí, tá? De fazer essa estrutura DEC, ela é bem legal. Orientação a objeto, em Python ainda, fica melhor ainda. Foi assim, bem proveitoso, espero que você tenha gostado da aula. Se gostou, curte, compartilha, tá? Compartilha aí com seus colegas da faculdade aí. Essa parte de estrutura de dados é muito joia para quem vai trabalhar com complexidade algorítmica, principalmente, né? Todo mundo tem que aprender, mas para quem vai trabalhar com coisas mais complexas, é obrigatório, não tem jeito, não vai sair, não vai conseguir se formar sem se aprofundar em estrutura de dados, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau!